Boa tarde a todos. Chamo-me Ricardo Figueira e venho apresentar-vos a sessão número 8, denominada Medições e Orçamentos de Modelos BIM. Este webinar é o último de um ciclo criado no âmbito dos novos cursos de Modelação e Cálculo OpenBIM, projetos de engenharia, que se encontram a decorrer. Vamos abordar neste webinar o processo de orçamentação de modelos BIM. No fluxo de trabalho OpenBIM, as medições são extraídas diretamente a partir dos programas especializados, sejam eles programas de engenharia ou programas de arquitetura. A criação dos modelos de engenharia já foi abordada nas sessões anteriores e será sobre esses modelos que serão extraídas as quantidades. As medições da arquitetura serão extraídas de modelos criados a partir dos programas de arquitetura. Neste caso, serão apresentadas de forma sumária as extrações a partir do Archicad e do Revit. Em primeiro lugar, gostava só de referir que o modelo do edifício, o edifício exemplo sobre o qual estamos a realizar estas apresentações, é um edifício de escritórios de 5 pisos, portanto, tal como podem ver neste slide. E gostaria também de fazer uma introdução inicial aos programas de gestão SIP. Portanto, os programas de gestão SIP, e dispomos aqui de alguns programas, eles podem se aplicar a uma fase muito inicial do projeto, algo que chamamos o estudo prévio, no qual não haverá ainda sequer grandes definições de plantas ou do que seja do edifício, até a uma fase já posterior relacionada com a construção do edifício. E este esquema apresenta então a utilização que esses programas podem ter nessas diversas fases. Uma fase inicial, poderemos utilizar os pré-dimensionadores e os geradores de orçamentos para fazer estimativas orçamentais. E essas estimativas depois acabam por parar no Arquimedes, que é um programa mais genérico de orçamentação. Esse programa pode ser completado com informações específicas para a parte de controle de obra e ser então depois utilizado na fase de construção. Em qualquer uma destas situações, o gerador de preços, uma base de dados que nós possuímos, pode fornecer informações sobre os trabalhos e, com isso, aumentar o leque de documentos que nós podemos obter com estes programas de gestão. Outro enquadramento seria a situação do fluxo de trabalho OpenBIM. Este é o fluxo de trabalho que temos vindo a promover e sobre o qual se encontramos a realizar estes cursos. E, portanto, neste fluxo de trabalho são as aplicações especializadas que são encarregues de gerar toda a informação relativa ao modelo que estamos a trabalhar. Portanto, eles geram o próprio modelo e geram também informação. Informação essa também específica relativa à parte de medições, orçamentos e outra documentação técnica associada. Essa informação é depois então partilhada através do ambiente BIM e depois pode ser reutilizada por outras aplicações para, como vamos poder ver, obter documentação consolidada de todas as especialidades do edifício. Indo já um pouco mais aqui ao pormenor, nós podemos ver ainda dentro deste fluxo de trabalho OpenBIM o que é que nós podemos obter então na fase de projeto. Nós teremos então diversas aplicações especializadas, aqui um pouco divididas pelas especialidades que podemos ter num projeto. Essas aplicações então são capazes de gerar ficheiros específicos com o orçamento específico daquela especialidade. Portanto, teríamos um orçamento, por exemplo, de estruturas, um orçamento com a rede de gás e por aí fora, e da mesma forma teríamos um orçamento relacionado com a parte de arquitetura, seja ele produzido pelo Revit, por Archicad ou por outro programa. A partir daí, toda essa informação depois pode ser consolidada e gerida dentro da aplicação Arquimedes. Mas, em primeiro lugar, vamos ver a parte relacionada com o anteprojeto, com a parte de estimativa de custos. E para isso vamos fazer aqui uma espécie de uma simultaneidade entre o nosso edifício e o edifício de escritórios que nós temos e um edifício de habitação.
Vamos supor então que se trata de um edifício de habitação, com alguns pisos, com um apartamento por piso, e dessa forma vamos poder ver como é que os pré-dimensionadores podem nos ajudar a gerar um orçamento, uma estimativa orçamental dessa obra. Então, para isso, eu vou abandonar aqui para já esta sessão e vou trocar para o programa chamado Pré-Dimensionador de Medições de Orçamentos, que é um programa que nós podemos aceder a partir da biblioteca de programas SIP. Portanto, se entrarmos aqui dentro da biblioteca de programas SIP, na área de gestão, temos então os pré-dimensionadores, que depois estão também relacionados com o gerador de orçamentos e são os programas que geram então estimativas orçamentais numa fase de anteprojetos da obra. Então, este será o exemplo. Nós teremos então que selecionar numa primeira fase qual o país para o qual vamos fazer a estimativa, qual o tipo de edifício que queremos fazer. Portanto, aqui trata-se então de um edifício multifamiliar isolado, qual a base de dados que vamos utilizar, aqui o gerador de preços, e seguidamente alguns dados gerais sobre as características do nosso edifício, a localização, o tipo de topografia, etc. Preenchemos estes dados de acordo com as indicações que temos, como por exemplo aqui a geometria do edifício, que tem influência nos rendimentos que depois as equipas vão ter ao executar os trabalhos. Dados urbanísticos sobre o tipo de área do terreno onde estamos e o número de pisos acima e abaixo da rasante que podemos ter. Os dados do edifício, com o número de pátios interiores ou saguões que possam existir, número de escadas comuns, tipos de habitação. Então vamos fazer aqui uma aproximação T0s com uma casa de banho, existem 5, digamos que 1 por piso. E vamos introduzir então aqui as áreas. Portanto, temos que introduzir apenas áreas. Reparem que não precisamos de ter necessariamente informações já finais sobre o projeto de arquitetura, apenas temos a ideia de um edifício de 5 pisos com determinada área de construção e com base nesses dados vamos pretender elaborar uma estimativa orçamental. Aqui o nível de qualidade geral, vamos manter um nível básico, normal. A fundação que se estima que possa ter o edifício e as características do terreno onde se inserem, assim como o tipo de estrutura, o tipo de rede de abastecimento de gás que teremos, neste caso será através de gás natural, e aqui o tipo de revestimentos principais. Em primeiro lugar, das fachadas para a rua, portanto será a fachada principal do edifício, das outras fachadas, não principais, e o tipo de caixilharia e de cobertura que vamos ter. Seguidamente devemos indicar também qual o revestimento principal das zonas de uma habitação que teremos, cozinhas, latrilhos, varandas e por aí fora. E também para os paramentos. E por fim, se queremos também efetuar uma estimativa dos custos relacionados com gestão de resíduos, controle de qualidade ou segurança e saúde nesta fase. Portanto, se não ativarmos, o orçamento não incluirá esta parte. Portanto, quando clicamos em seguinte, o programa encarrega-se de percorrer esta nossa obra, portanto, estas opções que nós selecionamos, e numa primeira fase está a selecionar, a partir do gerador de preços, da base de dados do gerador de preços, todo um conjunto de artigos que vão ser necessários para este orçamento, e nesta segunda fase, que iniciará agora, estará a fazer o orçamento. Portanto, com base naquelas informações que lhe demos, está agora a estimar as quantidades. Isso com base no número de pisos, superfície construída, etc. E ele começa a estimar as quantidades dos trabalhos. Como resultado, teremos então um orçamento da obra, portanto, constituído neste programa apenas pelos capítulos principais do orçamento, portanto, a parte de acondicionamento do terreno, de estruturas, de instalações e por aí fora. Portanto, o programa indicará esses totais e permite-nos analisar também mais alguns dados que conseguimos extrair a partir do gerador de preços. Vamos então só aguardar aqui que efetua então os cálculos. Portanto, cá está a parte de
determinar as quantidades dos trabalhos pelos vários capítulos. Portanto, isto está já terminando, agora com os últimos capítulos. E cá está, temos então o total por capítulo da obra. Portanto, se pretendermos nesta fase, podemos desde logo gerar uma listagem com a indicação das opções que tomamos e das estimativas de custo do nosso edifício. Se pretendermos, podemos avançar para umas fases seguintes, onde podemos consultar também o quantificação da manutenção de Senão, isto com base também em dados que o gerador de preços possui, e desta forma estimamos quais os custos de manutenção do edifício por um período de 10 anos. Na fase seguinte, podemos analisar também o índice de sustentabilidade, que é uma relação que existe entre o custo de construção e o custo de manutenção. E no ponto seguinte, podemos elaborar um estudo de viabilidade imobiliária partindo deste custo de construção e adicionando custos de aquisição do terreno, custos de promoção, comercialização, incluindo também as receitas que prevemos com as vendas deste edifício. Por fim, então, temos a possibilidade de exportar esta estimativa orçamental para o programa Arquimedes. E podemos ver, então, vou só designar aqui esta parte por exemplo. Podemos ver, então, aqui que podemos exportar para o Arquimedes e, assim, ter acesso ao orçamento completo que foi utilizado pelo programa para efetuar esta estimativa orçamental. Podemos ver aqui, se entrarmos do lado esquerdo, temos um orçamento constituído por vários capítulos e subcapítulos e para qualquer um deles o programa selecionou os artigos correspondentes do gerador de preços e efetuou a respectiva medição ou estimativa das medições nesta fase. Este orçamento poderá ser também depois utilizado numa fase posterior se utilizarmos este orçamento como uma base a partir da qual vamos agora eliminar os artigos que não possuímos, acrescentar aqueles que estão em falta e a corrigir as medições com base nos orçamentos da especialidade. Esta seria então uma das possibilidades de utilização deste programa. Numa fase inicial, tanto como disse, realizar a estimativa orçamental. Avancemos agora para a parte das medições dos projetos propriamente ditos, projetos das especialidades, nos quais vamos analisar quer a arquitetura, quer as especialidades e vamos ver como é que podemos obter as listas de quantidades e a atualização das listas de quantidades com base na atualização do modelo. Em primeiro lugar, vamos começar por referir o software Archicad. A forma de comunicação do software Archicad passa pela exportação das medições, portanto, pela extração das medições, através de um ficheiro no formato BC3, um ficheiro standard para a comunicação de orçamentos entre programas de orçamentação e, dessa forma, a medição da arquitetura pode passar do Archicad para o Arquimedes. Vamos ver como é que isto se pode efetuar na prática. Portanto, em primeiro lugar, vou só aceder aqui, portanto, a um primeiro orçamento, e este seria o orçamento base da arquitetura. Portanto, eu posso ter aqui um orçamento base, o qual tem já incluídos alguns artigos que me interessam, como por exemplo as portas de interior, ou as portas exteriores, ou o que seja. E este orçamento pode ser, então, linkado com uma base de dados de Archicad. Portanto, aquilo que eu vou fazer, deixem-me só encerrar aqui.
Eu vou passar então para o Archicad e aqui está. Podemos ver então o nosso edifício, a planta aqui neste caso. Podem ver aqui o 3D do nosso edifício de escritórios. E ao nível da planta, nós podemos começar a selecionar, também poderíamos fazer ao nível do 3D, mas podemos começar a selecionar os elementos e a associar entre a base de dados que vimos anteriormente e os elementos que estão presentes neste modelo da Archicad. Em primeiro lugar, é necessário um conjunto de tarefas iniciais. Eu vou só aqui referir algumas delas, mas passam pela criação deste menu e pela ligação inicial. Portanto, isto é o aviso da API, portanto eu vou fazer uma ligação direta entre estes objetos e a base de dados que vimos anteriormente. E, portanto, isso é feito acedendo a um elemento, por exemplo, pode ser aqui uma parede. Vou às propriedades desta parede e podemos ver aqui que ela já se encontra associada aqui a um artigo, mas eu vou clicar aqui para, mais uma vez, mostrar a associação. E, portanto, através da API podemos visualizar a base de dados que estávamos a visualizar anteriormente e ir a um determinado nível da base de dados e selecionar um determinado artigo. Portanto, desta forma fazemos uma ligação direta entre este artigo que estamos a medir e o objeto a partir do qual selecionamos. Neste caso, uma parede exterior. Portanto, esta associação vai permitir depois à API fazer a exportação direta desta medição. Isto seria uma das formas que nós temos de medir através do Archicad. A outra forma seria utilizar este comando, vincular objetos a propriedades e critérios, que me permite criar vínculos. Portanto, e neste caso eu posso fazer uma espécie de uma associação, onde eu venho aqui, edito critérios, e posso, por exemplo, dizer todas as paredes que estão, por exemplo, num determinado vegetal. Ok. Pode ser um vegetal qualquer, interior ou o que seja, interior divisórias, por exemplo. E desta forma, aquilo que eu faço é, através deste critério, faço uma vinculação a algum elemento da base de dados. Portanto, isto permite-me não ir por o caminho anterior, que seria um objeto vinculado a um artigo, mas sim por um filtro e que permite selecionar determinado conjunto de objetos que verificam determinadas condições, sejam associados a um determinado artigo. Portanto, vou só cancelar esta parte e sair também aqui desta, que já não interessa. E só explicar que o procedimento seria, por fim, quando tiver todos os dados introduzidos, simplesmente fazer um fecheiro, guardar como e guardar isto no formato standard BC3 de exportação de dados e a partir daí automaticamente cria e atualiza as medições dentro da base de dados. Podemos ver esse caso diretamente aqui com o Arquimedes já. Portanto, nesta base de dados anteriores, o que iria acontecer era que a parede exterior, portanto, fica de imediato associada aqui a este artigo. Portanto, e as medições que saem diretamente do próprio, portanto, Archicad, são transpostas para esta tabela de medição. E a partir daí, efetuando este procedimento para todos os elementos, conseguimos obter e gerar o orçamento da arquitetura. Deixem-me só agora encerrar o Archicad. Também esta base de dados. E vamos avançar para a outra situação. Portanto, que seria a orçamentação da arquitetura através do software Revit. Portanto, neste caso temos a ligação direta via uma API entre uma base de dados de Revit e uma base de dados do Arquimedes. E, portanto, vamos ver então como é que se processa neste caso. Portanto, eu vou voltar aqui ao Arquimedes e vou agora abrir
esta base de dados. Esta é uma base de dados na qual já tivemos feita essa vinculação entre esta base de dados e o modelo do Rabbit. Portanto, eu agora, se aceder a um artigo, por exemplo, onde estávamos há pouco, no par interior de parede, eu posso ver este artigo já completamente medido. Okay? Posso ver a extração que foi feita diretamente a partir do modelo Rabbit. Vejo quer a medição organizada aqui por pisos, etc. E quer os valores que foram descontados, tendo por base os critérios atuais da base de dados. Se eu aceder agora aqui do lado direito ao link, posso visualizar aqui a janela de extração de medições, a qual me permite associar determinados artigos que possam existir dentro da base de dados, aqui do lado esquerdo. Portanto, temos aqui o artigo em causa, FFR 040, e podemos associar deste lado à base de dados do Rabbit, que é importada diretamente aqui para o Arquimedes, e dentro desta base de dados nós podemos ver que temos selecionados um conjunto de artigos. Desculpa, aqui temos selecionado um conjunto de elementos da base de dados que estão associados. Aqui por baixo podemos ver as medições também, que ele próprio extraiu anteriormente. Estas medições estão interligadas entre quer a base de dados do Arquimedes, quer com a base de dados do Rabbit. Posso demonstrar isto, vou sair desta parte. Por exemplo, se eu quiser consultar aqui esta medição, basta-me clicar com o botão direito, mostrar em Rabbit, e ele abrir-me-á a base de dados do Rabbit, aqui deste lado, e saltar-me para mostrar dentro da base de dados qual é aquela parede que eu estava a referenciar na tabela de medição. E podemos ver aqui facilmente que é esta parede que se encontra aqui nesta zona, localizada neste escritório, no piso 1 deste nosso edifício. Okay. Temos aqui a medição 601.948. Deixem-me só referir aqui também que nós, nesta janela de interligação entre o modelo de arquitetura e o modelo de Revit, temos também alguns controlos que nos permitem ajustar as medições de acordo com as regras de medições que nós temos. Por exemplo, nesta situação em que nós estamos, nós temos os critérios de medição em projeto que nos dizem que nós devemos descontar apenas superfícies superiores a 4 metros quadrados. Portanto, estas superfícies, por definição, se nós entrarmos aqui, nós estamos a considerar, ou seja, qualquer superfície, seja com 1 metro, ou seja, com 30 centímetros, ou o que seja, elas estão a ser deduzidas. No entanto, nós temos aqui controlos que nos permitem, então, ajustar e ir de encontro aos critérios de medição. Portanto, podemos chegar aqui e ativar esta opção e dessa forma nós vemos aqui que a medição fica imediatamente ajustada aos critérios. Neste caso, descontando 4 metros, penso que desaparecem exatamente todas as aberturas. Poderíamos ir para uma situação qualquer intermédia só para demonstrar aqui. Exatamente 614, pronto. Neste caso já temos algumas aberturas, mas apenas aquelas superiores a 2 metros quadrados que são descontadas. Portanto, efetuando estas alterações, nós podemos aplicar estas condições e voltar a extrair as medições. Fruto desta interligação entre as duas bases de dados, qualquer alteração que eu faça no modelo de Revit pode ser refletida nas orçamentações. De qualquer das formas, não posso modificar dentro destas medições algum dos parâmetros. Se quiser fazer alguma modificação de algum destes parâmetros, devo aceder diretamente ao Revit e fazer a alteração desses parâmetros. De referir que isto é uma das possibilidades de interligação entre as bases de dados, uma das formas. Portanto, aqui teríamos de previamente, tal como mostrei anteriormente no Archicad, de criar os elementos e depois efetuar a ligação. No entanto, há outra forma de trabalhar, que prende-se com a utilização do modelo de Revit, como aqui tenho. Deixem-me só trocar aqui para uma vista um bocadinho diferente. Exatamente. Portanto, este é um modelo de Revit
No entanto, nós se acedermos a alguns elementos, deixem-me só ir buscar aqui este elemento, nós poderemos vir aqui aceder às propriedades deste elemento e nesta parte Keynote associar aqui a um determinado artigo, por exemplo, SNP 010. Desta forma, colocando o código de um artigo, a partir do momento em que eu ligue esta base de dados a uma base de dados de Arquimedes, ele sabe que este artigo está associado ao artigo SNP 010 e pode ir diretamente à base de dados, se ela já possuir esse artigo, ou a bancos de preços que estejam associados a essa base de dados e retirar de imediato o artigo e desta forma poupamos bastante tempo no mapeamento dos artigos aqui dentro do Revit. Portanto, só para completar esta parte da extração das medições aqui dos modelos de arquitetura, de referir que existem webinars especializados que tratam de uma forma mais aprofundada estes processos de extração das medições, quer do Archicad, quer do Revit. Vamos então aqui fechar e vamos prosseguir. Portanto, agora para a parte das especialidades. E neste caso, dentro das especialidades, nós temos estruturas. Será um caso especial, onde nós temos a possibilidade de, internamente, através de funções SIP, exportar o orçamento completo, desde o CIPACAD para o Arquimedes, e elaborar então um orçamento parcial dessa especialidade. E o mesmo podemos fazer também, gerar medições, extrair medições a partir das restantes especialidades. Dessa forma, extraímos as medições através de um ficheiro em formato BC3, tal como vimos para o caso do Archicad, e exportamos para um orçamento parcial dentro do Arquimedes. Depois, mais tarde, veremos como é que podemos consolidar todos estes orçamentos parciais, obter um orçamento completo e, a partir daí, poder gerar a documentação da fase de projeto, sejam elas medições, orçamentos, caderno de encargos, ou o que seja. Vamos começar agora por abordar a situação da extração do orçamento completo a partir das estruturas. Neste caso, o que fazemos é aceder ao programa de estruturas, neste caso o CIPE4, para o qual já foi criado a estrutura completa e foi calculada, e nesta fase, após o cálculo, podemos utilizar a função arquivo, exportar medições e orçamentos, e desta forma pedir ao programa que me gere o orçamento desta obra. Dou-lhe algumas condições, estabelecendo desta forma dados para o gerador de preços poder gerar os orçamentos. E então, nesta fase, o programa vai começar a gerar os orçamentos. Dá alguma informação, porque alguns elementos não estão completamente definidos no gerador de preços, ou seja, foi selecionada uma determinada marca com um determinado tipo de material para a qual não existe exatamente essa solução dentro do gerador de preços, portanto ele toma a solução mais próxima. E assim sendo, estamos já na última parte, a exportação, e podemos exportar e visualizar dentro do Arquimedes, mais uma vez, o orçamento. Neste caso, já o orçamento real e final, podemos ver, por exemplo, o caso das sapatas, em que ele me vai medir aqui a sapata do muro, mas neste caso será a sapata, várias sapatas que eu tenho dos pilares, e até esta sapata conjunta aqui da caixa do elevador, onde ele me faz a extração das medições e de imediato associa-me também o artigo correspondente do gerador de preços. Assim, acabo por ter nesta fase, de uma forma muito simples e muito rápida, o orçamento da estrutura da minha obra. Esta é uma parte do orçamento final do edifício. Portanto, vou agora aqui minimizar. E veremos agora um exemplo, não vou abordar aqui todas as situações, mas veremos aqui um exemplo com a parte de drenagem de águas através do CIPA Plumbing para a extração das medições em formato BC3 e a sua exportação para o Arquimedes.
Temos aqui então o CIPA Plumbing. Neste caso, é também um modelo já final, tal como no caso do CIPECAD, nós temos aqui já todo o modelo da parte da drenagem de águas calculado e desta forma podemos exportar as medições em formato BC3 da mesma forma. Portanto, vamos aqui, temos de selecionar o destino para onde queremos exportar, okay, e gerar e exportar este orçamento para este local. A partir daqui, utilizaremos as funções do programa Arquimedes para me criar o orçamento parcial da rede de drenagens. Aquilo que eu vou fazer vai ser ir ao menu Arquivo, Importar e importar de novo o orçamento de ficheiros BC3. Vou localizar onde ele se encontra, neste caso, aqui dentro da pasta deste webinar, e vou importá-lo para dentro do Arquimedes. Cá está. Neste caso, ele importou então todos os artigos que estavam presentes dentro desta medição. E eu agora tenho já estes artigos selecionados e posso agora, se quiser, fazer a associação entre estes elementos e uma base de dados própria, computando esta informação, ou se eu pretender, posso também linkar isto com o gerador de preços. Para isso tenho só aqui de ativar a utilização do gerador de preços, okay, dar as características da minha obra, portanto com superfície construída, número de pisos acima e abaixo da rasante. Não vou agora ajustar, mas a ideia sim é essa. E agora sim, já tenho a associação, posso simplesmente selecionar o artigo que pretendo. Neste caso estaremos a falar de uma caixa de passagem. Vou selecionar, portanto, o artigo correspondente. Está então aqui. Abrir o gerador de preços. Vou aqui diretamente ao meu artigo. Seleciono a caixa que pretendo, uma caixa de passagem visitável, com tampa, as restantes características e a partir daí o programa gera-me o descritivo. Basta-me aceitar aqui e ele vai exportar esta informação diretamente aqui para a linha onde eu estou. O artigo continua com a mesma medição simples que tinha e posso então ir completando esta informação, recorrendo ao gerador de preços e gerar assim um orçamento parcial da rede de drenagem. Portanto, este procedimento que vimos para esta especialidade seria repetido para as demais e no final teríamos um orçamento completo que nos permitiria então obter a documentação. Esse procedimento passa por uma consolidação da informação, gerar apenas uma única obra que incorpore todas as obras parciais, todos os orçamentos parciais de arquitetura, de estruturas, de rede de drenagem, de gás, etc. E a partir desse orçamento consolidado, obter listagens como sejam elas medições, orçamento, caderno de encargos, etc. Vou então aqui aceder mais uma vez ao Arquimedes. Vou abrir já a obra com o orçamento global. E aqui dentro nós podemos ver então que temos já vários dados. Deixem-me só aqui consolidar um pouco esta informação. Portanto, tem acesso aqui quer à parte de acondicionamento de terrenos, como vimos há pouco, a rede de drenagem, nós podemos ver aqui as caixas que vimos há pouco, STBR1, etc. Todas as restantes caixas, a informação está aqui, seja ela também de estruturas, por exemplo, que vimos há pouco, aliás, aqui temos infundação, superficiais, e temos aqui novamente as sapatas, que vimos há pouco, e também informação da arquitetura, como por exemplo fachadas, okay? Também a informação que vimos há pouco. Este orçamento acaba por compilar uma série de orçamentos que existem parcialmente. Podemos ver aqui através do menu Arquivo, Consolidação de Orçamentos, mostrar orçamentos incluídos. Portanto, que este orçamento, na realidade, é um agrupamento do orçamento de arquitetura, de estruturas,
da rede de combate a incêndios, da rede de drenagem, de abastecimento, etc. Esta obra consolidada desta forma permite-me obter assim documentos. E esses documentos podem ser de vários tipos. Entre eles podemos gerar um simples mapa de quantidades. Posso aceder aqui e saltar entre estas páginas e consultar um mapa de quantidades. Aqui o programa apenas me apresenta as quantidades e apresenta, porque ativei essa opção também, as medições que tenho aqui de forma detalhada. Posso, da mesma forma, e aqui no mesmo conjunto de listagens, gerar listagens do tipo orçamento. Desta vez vou dizer que já não pretendo a medição detalhada. E então obtenho uma listagem já mais detalhada, até ao final, onde tenho um resumo com o total da minha obra. E posso também obter listagens de outro tipo, como por exemplo o caderno de encargos. Podemos aceder ao menu arquivo, imprimir caderno de encargos do gerador de preços, porque neste caso estamos a utilizar informação que é gerada através do gerador de preços. E cá está, o caderno de encargos. Portanto, com todas as informações que constam do caderno de encargos, vemos esta parte inicial. Salto já para as cláusulas técnicas relativas à execução dos trabalhos. Estão cá mais abaixo. Portanto, e vemos então a laje maciça de betão armado e toda a parte que constitui o caderno de encargos, como as características técnicas, a regulamentação aplicável, critérios de medição, processo de execução, conservação e manutenção durante a fase de obra e critério de medição e condições de pagamento para a fase de execução. Toda esta informação está interligada com a parte de orçamentos, uma vez que toda a codificação de artigos permanece uniforme entre os vários documentos. Outro dos documentos que podemos obter, fruto também da interligação que temos com o gerador de preços, será o plano de prevenção e gestão de RCD. Vou ativar aqui para a administração pública, onde podemos obter esta listagem mais detalhada, com aqui as quantidades de resíduos estimadas da obra, e quer com base na informação do gerador de preços, como dizia, mas quer também com base nas quantidades de trabalhos que efetivamente temos. Por fim, podemos só aqui consultar mais um outro documento que seria, por exemplo, o plano de segurança e saúde em fase de projeto. Neste caso não vou entrar aqui nos detalhes, seria ainda necessário preencher mais alguma informação, só para mostrar que informação relativa aos vários equipamentos que estão considerados para esta obra são também de obtenção muito fácil, tal como os restantes documentos. Portanto, eu a partir de agora entro nos vários equipamentos e consigo obter os riscos associados, as normas de utilização, etc. Toda esta documentação que permitem então produzir um plano de segurança e saúde na fase de projeto. E com esta informação terminamos então esta sessão.